estáticas são aquelas declaradas no código fonte do programa. Então, vamos aqui declarar duas variáveis, A e B, variáveis declaradas a partir do tipo simples int, e uma variável ponteiro, P, que é um ponteiro para uma área de memória onde será armazenado um valor numérico inteiro. Então, as variáveis A, B e P são ditas estáticas porque elas estão definidas no código do programa. E quando o programa é executado, essas variáveis vão ocupar parte da memória disponível do computador. Vamos também, nesse código, demonstrar como utilizar uma variável dinâmica, uma variável que será alocada em tempo de execução. Então, vamos fazer as seguintes atribuições. Inicialmente, vamos atribuir o valor 1 para a variável A. O ponteiro vai receber uma memória alocada na quantidade equivalente ao tamanho do tipo int. Vamos também mostrar os resultados, o valor da variável A. Copiar aqui o valor da variável B. O valor da variável P, a gente vai ver que o valor P sendo um ponteiro, o conteúdo da variável P é um endereço de memória. O endereço de memória é sempre representado na base hexadecimal e o especificador de formato para representá-lo é x. Então, aqui eu vou mostrar o conteúdo da variável P e o valor. E o valor. Então, vejam, vou executar esse código. E nós temos essa situação aqui. Então, as variáveis dinâmicas, elas serão criadas na área que ficou livre do computador. Essa área livre, ela é gerenciada pelo sistema operacional. E eu posso alocá-la em tempo de execução, criando as ditas variáveis dinâmicas. Então, veja, a primeira operação que é feita aqui é o comando de atribuição, atribuindo o valor 1 à variável A. Então, veja, a variável A, que é uma variável estática, ela foi declarada no código, ela vai receber o valor 1 no seu endereço de memória. Toda variável é um endereço de memória onde serão armazenados valores de um determinado tipo. A variável A, o valor inteiro. Variável B também. Veja a segunda atribuição que é realizada. Então, o comando memory allocation, ele é um comando que vai fazer alocação de memória. E ele vai alocar a memória da área livre, que é gerenciada pelo sistema operacional. É uma memória que não está prevista no código do programa. Ela será executada a partir da execução dessa ação, em tempo de execução. Por isso que o resultado disso é a alocação de um endereço de memória, a criação, portanto, de uma variável dinâmica. Uma variável que não existia, passou a existir a partir da execução dessa ação. Esse comando, vejo que ele está dividido em duas partes. A primeira parte, antes do comando malloc, você tem que colocar aqui, entre parênteses, o tipo do ponteiro que será criado. Eu vou criar um endereço de memória para P, que é um asterisco int. Então, esse valor que está ali é o que vai ser colocado na primeira parte da declaração. Na segunda parte, você tem que indicar quantos bytes deverão ser alocados da área livre. E o comando sizeof, que é o tamanho do tipo int, o tipo int tem 4 bytes. Então, na realidade, ele vai alocar 4 bytes de memória, que é o suficiente para um número inteiro. Então, vejam, o comando
malloc. Então, a primeira parte você indica o tipo do ponteiro que será criado e na segunda parte a quantidade de bytes que deverão ser alocados da memória livre. Em resumo, esse comando então aloca 4 bytes de memória, o endereço dos bytes alocados é colocado no ponteiro P. Então vejam, não existia a memória aqui, ela foi alocada através dessa instrução, foi alocada uma memória para armazenar valores e o endereço dessa memória alocada é colocado em P. Então o P passa a apontar para essa nova memória que passou a ser alocada a partir desta ação. Então o P é um ponteiro, ele aponta para uma área de memória e essa área de memória não estava prevista, então ela vai ser dinâmica, ela será criada em tempo de execução como resultado da ação do comando malloc. Então, essa ação tem essa condição. A terceira ação, vejam, asterisco P recebe 2. Quem é asterisco P? Sempre que você trabalha com ponteiro, você tem duas informações. Você tem o conteúdo do ponteiro, que é o endereço da memória que foi alocada em tempo de execução, e asterisco P, você se desloca até o endereço alocado, ou seja, você vai até o endereço alocado. Então essas são as duas informações. Em P você tem o endereço da memória alocada, asterisco P você vai até a memória alocada. Você se desloca até lá. Então, no endereço alocado eu atribuí 2, então aqui vem 2. Então vejam, essa região de memória alocada não existia, não estava prevista, é dinâmico. Ela é criada em tempo de execução através desse comando. E a partir dali você pode manipular essa informação através do ponteiro, através da referência asterisco P. A quarta atribuição, basicamente, então, ele vai fazer com que o conteúdo que está no endereço de P, que é 2, é atribuído à variável B, ou seja, B vai receber 2. Daí vejam que lá, na hora que mostrei os valores, o valor de A é 1, o valor de B é 2 e o conteúdo de P nessa ação de saída, vejam que o conteúdo P é sempre o endereço, porque P é um ponteiro. O endereço que foi alocado é o 950D20. Então esse endereço que foi alocado em tempo de execução é o endereço 950D20. Como o P aponta para o inteiro, e ao alocar a memória foi alocado o tamanho suficiente para um inteiro, foram alocados 4 bytes. Esse é o endereço da primeira célula das 4 células alocadas para P. Então as outras seriam o 950D21, 22 e 23. Esses seriam os 4 bytes alocados. E vejam que no asterisco P, o valor que está armazenado é 2. E asterisco P, você se desloca até a memória alocada. E o conteúdo armazenado lá, através da terceira atribuição, é o valor 2. Então, o comando memoryAlloc, que é a abreviação de Memory Allocation, ele aloca a memória da região que está livre, que é gerenciada pelo sistema operacional. Então, o comando memoryAlloc ele tem essa particularidade. Ele é declarado em duas partes. Na parte da esquerda, você diz o tipo do ponteiro que será alocado. Então, é um ponteiro para um número inteiro. E a segunda parte, entre parênteses, você tem que indicar a quantidade de bytes que serão alocadas. Como é um ponteiro para um inteiro, você tem que alocar memória suficiente para um inteiro. E a gente vai usar então a função sizeOf int, e o resultado disso é 4, porque todo tipo inteiro usa 4 bytes de memória. Obrigado.